Oi, gente, eu sou a Linda Cotrim e você está no canal Sabor da Vida, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês um trechinho da minha história e contar a história de testemunho da minha mãe, algo maravilhoso que aconteceu na vida dela e na nossa. Então fica comigo até o final que você com certeza não vai se arrepender. Antes disso, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha para ajudar que mais pessoas possam ver este vídeo também. Lá na casa dos meus pais, eu sou a caçula entre todos os meus irmãos. Então, quando eu nasci, a minha mãe já era muito fragilizada, muito fraquinha. De todos os partos dela, eu fui a única que nasceu cesariana. O restante dos meus irmãos todos foram parto normal. Então, minha mãe sofreu muito no meu parto, teve eclâmpsia, quase morreu mesmo. E o nome da minha mãe era Maria Antônia. E muito antes de eu nascer, ela já era doentinha. Ela sofreu muito ao longo dos anos. Ela ficava boa um dia ou dois, que eram os dias que ela pegava para fazer aquela faxinona na casa, limpava tudo. Eu me lembro de ver minha mãe lavando roupa, estendia, a gente não tinha máquina, então ela lavava tudo na mão, estendia aquele monte de roupa, lavava os paninhos de prato dela, deixava os quarando, né, a gente chama de quarar, deixava quarando os panos no sol, ficava aqueles panos bem ovinho. E eu me lembro muito de vê-la orando, cantando, olhando para as plantinhas dela, que ela também era apaixonada por planta. E ela chorava de emoção, só de ver a grandeza de Deus naquela criação tão pequenina. Era muito linda de ver. Mas, infelizmente, no outro dia ela já caía de cama. E aí passava o resto da semana. Era um dia ou dois de saúde para uns 5 ou 6 arriada na cama. Infelizmente, essas são as memórias que eu tenho da minha mãe lá na época da minha infância. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, minha casa foi assaltada. Então, 5 caras invadiram a minha casa, amordaçaram meus irmãos, foram super violentos, agressivos, né? Não fisicamente, eles não chegaram a agredir fisicamente, mas com palavras eles eram muito agressivos. E em um determinado momento, eu lembro que eu escutei eles conversando ali entre si, aí um dizia, vambora, vambora, né? E aí o outro já respondeu, olha, a gente não pode sair daqui sem matar pelo menos um, gente. E eu acho que, porque a gente sempre foi muito humilde, né? Minha família sempre foi muito humilde. A gente não tinha nada de valor. Eu acho que eles acabaram se irritando com isso, entendeu? Todo aquele auê, entraram na casa, amordaçaram todo mundo, fizeram tudo e não encontraram nada. Acho que eles acabaram ficando arretados com isso, né? E eles queriam matar pelo menos um. Mas eu lembro que eles tinham colocado todos nós num cômodo, no quarto do meu pai. Ficamos todos lá. E minha mãe só sabia dizer pra eles, meus filhos, larga essa vida, se converta, Jesus te ama. E eles, cala a boca, tia. Eu sei que, bom, graças a Deus eles foram embora, não fizeram mal a nenhum de nós. Agora, o que é triste mesmo é pensar que pouco tempo depois nós acabamos descobrindo que todos eles tinham morrido, todos eles tinham morrido de forma violenta. Com tiro, tiroteio. Gente, infelizmente, quem escolhe essa vida tem que se preparar para isso. O bairro que a gente morava estava muito violento. E quando aconteceu isso, então, acabou, né? Minha mãe ficou muito abalada, ficou com os nervos, a flor da pele, muito abalada, ficou cheia de traumas. E aí nós acabamos nos mudando para o interior de São Paulo. Na verdade, só meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Os meus irmãos, os homens, ficaram todos em São Paulo mesmo. E só que no interior, né, de São Paulo, tem cidades que são muito, muito quentes. Eu fui morar numa cidade chamada Mococa. E lá era muito quente. Minha mãe, ela não sabia lidar com aquele calor. Aí ela começou a ficar pior, começou, né, a passar... Cada vez ela ficava pior, passava mal. E, na verdade, a gente não sabia exatamente o que ela tinha. E eu, então, que era criança, sabia menos ainda. A gente achava que devia ser algum tipo de anemia, porque ela tinha muita fraqueza, ficava muito tempo prostrada, né, deitada. E como a gente achava que era anemia, tudo que ela conseguia comer, a gente dava, e a gente ficava feliz de ver ela comendo, porque ela se alimentava bem. Como eu disse, a gente achava que ela tinha anemia. Então, geralmente, quem tem anemia não tem muito apetite, né, não tem fome, mas não, ela se alimentava bem, ela comia bem, macarrão, arroz, batata, era uma fome. E a gente não entendia direito, né? Quantas vezes eu ia na vendinha pra comprar doce pra ela, comprar doce de amendoim, doce de leite, doce de abóbora, porque, nossa, e outra, ela já tava obesa, e comendo, e a gente ali boiando, sem entender nada.
Até que um dia ela começou a passar tão mal que aí a gente chamou a ambulância e tudo, mas quando a ambulância chegou, minha mãe já estava desmaiada em casa. Então a ambulância pegou ela desmaiada e levou. No fim, gente, a gente estava tão preocupada que a minha mãe se alimentasse bastante ali por causa de uma anemia que ela tinha. E na verdade ninguém nunca se ligou que o que ela tinha era diabetes. Pensa só nisso. E quando ela chegou no hospital, ela já estava em coma. Eu não sei se alguém já viu isso, mas a glicemia da minha mãe tinha chegado a 1000. Hoje em dia eu sei que quando a glicemia chega lá pelos seus 500, 600, já é caso de internação, já é seríssimo, né? E a pessoa já fica com um monte de sequelas. Hoje em dia a gente tem essas instruções sobre diabetes e outras doenças, tá? Quais os sintomas, como evitar. Mas naquela época a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha acesso a esse conhecimento que a gente tem. Moral da história: os médicos disseram pra nós que isso era muito raro e que já era pra gente chamar a família de São Paulo, chamar os amigos, pra todo mundo já se despedir dela, porque ela teria pouquíssimo tempo de vida ainda pela frente, né? Mas o médico disse uma coisa muito importante naquele momento. Ele nem imagina como foi importante. Ele simplesmente disse pra gente: olha, seguinte, se vocês acreditam em Deus, esse é o momento para começar a rezar. Era só o que a gente precisava ouvir. Então, ó, começamos uma corrida frenética contra o tempo, com oração, com vigília, jejum, toda a comunidade, toda a família, todos em profunda oração, inclusive amigos de outras religiões, tinham vários amigos evangélicos, todos num profundo clamor. Então o nome dela estava em todos os grupos de oração, em todas as missas, nos cultos, onde tinha oração, estava o nome da minha mãe. E aí a glicemia dela foi baixando, as taxas dela foi melhorando e com um mês ela saiu do coma. E aí foi melhorando, e nós orando cada vez mais, com mais fé. Até que um belo dia ela teve alta. Então os médicos se renderam, né? Olha, o que nós presenciamos aqui foi um verdadeiro milagre. E os médicos se renderam. Então ela teve alta, entrou numa dieta rigorosíssima, perdeu mais de 50 quilos, um controle absurdo da glicemia, tomando insulina diariamente, teve algumas sequelas, tipo, a pressão arterial dela ficou descontrolada, né? Teve que também fazer controle. Perdeu parte da visão, ela começou a enxergar só vultos, teve problema nos rins. Mas ela voltou para casa e ainda viveu com a gente por mais uns 20 anos ainda. Ela veio morrer só uns 20 anos depois. Minha mãe era uma mulher muito ungida, ela tinha vários dons. E aí, enfim, ela colocou a vida dela totalmente a serviço de Deus. Ela visitava os enfermos nos hospitais, em casa, visitava os presos nas penitenciárias, fazia todo tipo de caridade. E essas pessoas que ela ia visitar eram pessoas que ela nem conhecia, né? Nem tinha contato. As pessoas procuravam ela para orar também, né? Pelos filhos, por parentes. Ela orava pelas pessoas, mas principalmente ela ensinava as pessoas a orar pelos seus. Né? Que o mais importante é você orar com amor. Ela explicava isso para as pessoas. Que a verdadeira oração que Deus ouve, que Deus recebe, é essa oração que você bate o joelho no chão, que você ora, que você chora na presença do Senhor mesmo, porque é a oração que é feita com amor, é essa oração que o Senhor recebe. Né? Então a mãe ora pelo seu filho, a esposa ora pelo marido, o marido pela esposa, enfim. Quando você bate o joelho no chão, derrama lágrimas mesmo de amor pela pessoa, é essa oração que Deus acolhe. Então minha mãe ensinava muito isso para as pessoas, né? Que mais do que você levar para uma pessoa orar para você, é você aprender a rezar pelos seus, pelas pessoas que você ama. Quando nós fomos para o interior, nós conhecemos a renovação carismática, os grupos de oração. Então, quando a gente voltou para São Paulo, uma das primeiras coisas que a minha mãe fez foi, junto com meu pai, claro, né, foi fundar um grupo de oração lá na comunidade que a gente frequentava. E tudo isso depois desse coma. Quer dizer, Deus ainda tinha muita obra ainda na vida da minha mãe. Ele ainda resgatou muitas almas através da vida da minha mãe. Então, a gente não sabe, não conhece os planos de Deus. Mas não era o momento de Deus levar ela naquela hora. Né? Ele tinha muita coisa ainda programada para a vida dela. Tinha um projeto muito lindo ainda. Sabe por que eu tô contando esse testemunho para você? Porque às vezes você pode estar se vendo nessa história. Talvez você já tenha escutado: olha, agora é só um milagre para você resolver essa situação, viu? Ou talvez você tenha escutado: meu amigo, se você sabe orar, esse é o momento. Gente, não importa as probabilidades.
Deus age exatamente no improvável, no impossível, no extraordinário. Eu sei que você já deve ter escutado isso inúmeras vezes, mas eu posso te dizer que Deus agiu no meu impossível. Essa é uma das especialidades dele. Confia. Não desista do seu impossível. Não importa o tamanho do seu improvável. Deus age no tempo dele, da maneira dele, mas acredite, a sua oração não ficará sem resposta. Sabe quando você vai dormir chorando? Pois é, Deus enxuga todas as suas lágrimas. Sabe quando você pede e não vê retorno de Deus? É porque Ele age também no silêncio. Então, aguenta as demoras do Senhor, sustenta a fé, que você vai ter resposta nas suas orações. Não desista. Eu não sei quais são os problemas que você está passando nesse momento, mas Deus sabe. Então entrega para Ele. Seja problemas com alcoolismo, com drogas, filhos desobedientes. Gente, quantos filhos que não respeitam mais seus pais? Pais que não respeitam seus filhos, que são ignorantes, são agressivos, são ausentes. Marido que não respeita mais a esposa, esposa que não respeita mais o marido. Pais que não têm mais nenhum tipo de afeto, nem entre eles, nem com os filhos. Você, filho, que não se lembra quando ganhou um abraço do seu pai, ou um beijo da sua mãe, não desista. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Não desista dos seus, não desista daqueles que Deus confiou para você. Ore para que essas pessoas tenham um profundo encontro pessoal com Deus, para que haja uma verdadeira mudança de vida. Olha, o encontro pessoal com Deus é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Acredite nisso. Eu contei esse testemunho para vocês pelo seguinte. Vocês sabem que palavras convertem pessoas, mas o testemunho, ele arrasta multidões. Então eu tive um toque do Senhor, o Espírito Santo me iluminou para que eu pudesse abrir um espaço aqui no canal para vocês, para você contar o seu testemunho de um milagre que Deus realizou na sua vida, de uma promessa que foi realizada. Todos nós temos o toque de Deus na nossa vida. Então, me mandem histórias de milagres, de livramentos, de intercessões, tudo para honra e glória do Senhor. E acredite que através do seu testemunho você pode evangelizar e resgatar várias almas para Deus. Então, só você me envie o seu testemunho detalhadinho aqui no meu, manda no meu e-mail, tá aqui na descrição do vídeo. E se não quiser que eu diga seu nome, se não quiser ser identificado, não tem problema, tá? É só me avisar e eu vou ter total descrição para contar o seu testemunho. Mas eu tô muito ansiosa para contar o seu milagre, para que nós possamos juntos ganhar várias almas para Deus. Bom, vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo e fica com Deus.